Karina, então pronto. Desde quando é que começou a ajudar pessoas? Olha, eu vou-te explicar um bocadinho do meu passado, porque eu acho que isto teve muita influência em mim. No fundo, já venho de uma família que sempre ajudou, que sempre teve as portas de casa abertas. Os meus avós, o meu avô, além de ministro da Comunhão, fazia parte da Junta de Freguesia de São Miguel de Souto, chegou a ser o presidente, inclusive. Sempre estiveram muito ligados à parte social. Pronto, e a minha avó foi presidente da Conferência de São Vicente de Paulo. Pronto. E lá está, eu desde pequenina, que para mim a solidariedade sempre foi algo presente no meu dia-a-dia. E algo que fazia todo sentido. Nunca me vi, por exemplo, embora fosse filha única, a não partilhar, a não dividir. Quando tinha alguma coisa, por exemplo, vestuário, que já não dava. Eu tinha isso logo, olha, para uma amiga, para uma conhecida, para uma prima. Partilhar, já reaproveitávamos muito, trocávamos muitas coisas, já em pequena, em adolescente. Pronto, e depois sempre surgiu, sempre vieram as pessoas bater à porta. Eu já estava habituada a isso, em casa dos meus avós, e a minha porta sempre foi igual. Para resolver problemas, eu não sei se viste quando chegaste o meu telefone, estava-me a ligar uma moça que era a Sandra. Lá está, estou a falar do nome porque não tem qualquer problema. É uma moça que me está a pedir ajuda agora para resolver o processo burocrático. Pronto, de desemprego, uma pessoa também que eu costumo ajudar em termos de alimentação, é ela e a família dela, aos filhos. Também está a passar por uma situação dolorosa, mesmo com crianças, etc., ao barulho. E pronto, depois na Colmeia, exatamente, eu entrei no ano 2021. Pronto, a Colmeia foi fundada em 2020 pela Alexandra, éramos um grupo de voluntários e a Alexandra, conhecendo o meu trabalho, convidou-me para fazer parte do projeto com ela. E eu aceitei, de imediato. E agora é o nosso projeto, como eu costumo dizer. Claro. Fala-me um bocadinho sobre a colmeia. O que é a colmeia? De que forma é que a colmeia ajuda as pessoas e as famílias necessitadas? É assim, Leonor, como tu já viste, a Colmeia, nós temos uma sede, mas a sede aqui em Santa Maria da Feira acaba por ser a minha casa e depois vamos ter a possibilidade também de mostrar um bocadinho isso. Nós começamos como um grupo de voluntários, lá está, nós não tínhamos uma sede, tudo era feito nas nossas casas. Nós recebíamos e as pessoas vinham para. Nós triávamos, não é? Ainda continuamos a triar, e as pessoas vinham cá a recolher. Aqui, à casa da Alexandra, casa da Sandra Marisa, por exemplo, que é outra colega, da Andreia, da Claudinha. Somos várias. Mas lá começamos todas como voluntárias. Criamos um grupo de Facebook, que ainda temos esse grupo de Facebook, ainda é super ativo, aliás. E depois a coisa começou a tomar uma dimensão maior do que nós estávamos à espera. Foi aí que a Alexandra disse: não, nós temos que tornar isto uma coisa maior e mais fidedigna. Pronto. Não sei se estou a utilizar a melhor palavra. Pronto, eu sou muito boa a escrever, mas não sou nada boa a falar, como eu costumo dizer. Faz mal. E então decidimos legalizar, tratar da escritura da associação, a tornar a Hexágono Solidário a Colmeia. Porquê? Porque nós íamos registar como a Colmeia, mas já havia o registro nesse nome. Então tivemos que colocar Hexágono Solidário a Colmeia. E somos uma associação sem fins lucrativos. Não existe nenhum. Nada, nenhuma de nós recebe absolutamente nada. Aliás, nós temos os gastos diários, combustível, etc. Entretanto, tivemos, e tenho que agradecer imenso a quem nos disponibilizou uma escola em Milheiros de Poiares, que nos cederam. Era uma pré-escola, mesmo ao lado da escola grande, que tem muitas janelinhas, ao pé da junta, tem lá uma pré-escolinha, cederam-nos para ser a nossa sede. É. E aproveito também para pedir ajuda para conseguirmos uma sede aqui também em Santa Maria da Feira, que nos ia dar muito jeito mesmo. E de que forma é que a ReFood veio ajudar neste ciclo de ajuda? Muito. Vou-te explicar porquê, Leonor. Porque eu cheguei ao ponto de ter pedidos de famílias
e de fazer um envio de um Uber a levar os alimentos lá e ser eu própria a pagar, porque eu não tinha alimentos. Alimentos não é uma coisa que as pessoas doem com muita facilidade. Nós tínhamos o grupo, íamos colocando, nós chamamos os slogans, que são os pedidos das famílias que eram triadas por nós e verificadas, porque nós temos sempre esse cuidado de ver se de facto a pessoa precisa, não é? Porque, como eu costumo dizer, há muita miséria escondida e nós temos imensos casos de pessoas de classe média que estavam a passar fome. Tenho um caso, inclusive, é de uma pessoa que morava ali nos Passionistas da Feira que chegou ao ponto de não ter água nem luz em casa. Um divórcio, a pessoa tinha os encargos, ficou com os encargos todos em cima dela. E como é que isto se resolve? Estas pessoas não vão bater à porta da assistente social. Percebes? E há crianças no meio, por exemplo. Estas pessoas têm medo da CPCJ, têm medo de um sem número de coisas. Posso dizer que eu cheguei, uma vez a senhora disse-me, eu venho aqui de BMW buscar lençóis de cama. O que é que a senhora há de dizer de mim? E nisto faz-me assim. Disse, ainda para mais tenho dinheiro para comprar uma peruca. A senhora era cancerosa. Estava divorciada também. Essa senhora era da zona de Valadares. E o BMW, de facto, era o carro que ela tinha da altura do casamento. Eu disse, eu não tenho que julgar nada. A senhora vem buscar é porque, de facto, precisa. Esteve a morar em casa de uma amiga. Posso dizer que era uma senhora de nacionalidade brasileira. Não vou referir nomes. Que foi casada com um senhor que estava muito bem de vida, em termos sociais, muito, muito estável também e presente. Tem 2 filhos. Com o divórcio começou a chantagem emocional, da violência psicológica. E não dava dinheiro, a senhora estava cancerosa, lá está, não era fisioterapeuta, não trabalhava, não estava a trabalhar, sempre trabalhou por conta própria. E viu-se ali, no fundo, com uma depressão, com um cancro, sem marido, num país que não é o dela, não é? E que automaticamente és condenada porque és brasileira e porque te rotulam, etc, etc. Ou seja, há muitas coisas, infelizmente, que têm que ser avaliadas. E isto tudo falando na parte da triagem. É muito importante fazermos a triagem, porque a Colmeia, eu, Karina, faço questão de chegar a todos. Quer seja aqueles que precisam de uma palavra amiga, que eu acho que para mim também é muito importante, quer seja a quem está a passar fome, aos pais que têm muita roupa, eu apelo sempre, partilhem, porque mais que não seja dá para reutilizarmos, ok? Às vezes não precisa de ser uma pessoa que está em miséria extrema. Nós temos imensas famílias a reutilizar e famílias organizadas. Ou seja, eles conseguem se organizar porque de facto reaproveitam. E eu acho muito bem, eu faço questão de ajudar aqueles que têm uma casa, não faço questão de ajudar só sem abrigo, não é? Acho que estas pessoas, a nossa sociedade precisa também desta entreajuda, é muito importante. E então aqui a ReFood veio ajudar Muito. no sentido de dar Muito, porque é exatamente o que eu ia te dizer, peço desculpa, depois comecei a divagar. A ReFood apareceu-me através da Vera, que já conhecia também o meu trabalho, a Vera Oliveira, uma moça que eu tenho muito carinho, já conheço há muitos anos. E nessa altura, a Colmeia, lá está, nós fazíamos pedido no Facebook, temos uma família que precisa de alimento, quem quer colaborar? Éramos nós, os chefes de brigada, que acabámos por fazer as compras. E isso tudo é difícil, não é? Porque nós não conseguimos também, eu não consigo tapar os buraquinhos todos, não é? Por muita força de vontade que tenha. Quando a Vera nos apresentou o projeto da ReFood, a mim e a Alexandra, foi aqui em casa, inclusive, é que fizemos a reunião e assinamos o acordo, veio a Vera e a Catarina, na altura. E foi muito importante para nós. A partir daí começamos a ter a ajuda de padarias e pastelarias, inicialmente.
as sobras do dia das padarias e pastelarias e começamos a colocar no nosso grupo. Como era uma novidade para nós também ainda não tínhamos as famílias todas identificadas, colocamos no grupo e começamos as distribuições. Depois comecei a fazer, como eu costumo dizer, a colocar no meu diário todas as famílias, e eu costumo até partilhar convosco a família tal, o número de telefone, o número de elementos da família, as idades, que é para me organizar. Por exemplo, quando chega muita coisa, já sei, tenho estas famílias, ligo logo, olha, eu envio mensagem. Chegou de comida, tá. Por norma é assim. Eu costumo dizer que as famílias. No outro dia tive aqui uma situação de uma senhora que até foi a minha mãe que fez a entrega, que não estava em casa. A minha mãe diz: eu não sei como é que a senhora vai chegar à albergaria Abelha. O carro estava tão danificado, fumegava. Depois a senhora pediu água à minha mãe para voltar a pôr no carro, porque estava a ficar sem água, um problema qualquer. Pensas assim, é necessidade extrema. Aquela pessoa veio, assim que lhe enviei mensagem, buscar alimentos, porque tem duas crianças em casa, ou seja, acabo por nem ter palavras às vezes para descrever, porque também sou mãe. E tem alguma ideia da quantidade de comida que entrega diariamente? É muita, são muitos quilos. Eu às vezes, quando estou a assinar a entrega, fico perplexa com a quantidade de pão, por exemplo, e comento mesmo, isto parece uma padaria, porque daqui a bocadinho vamos ali e vais poder ver que temos ali imensos sacos, nomeadamente pão, e já vieram buscar. Já vieram buscar ontem à noite algumas coisas e hoje de manhã cedo. Pronto. Mas lá está, muita quantidade, principalmente de pão, e pastelaria, há muito desperdício. Há muito desperdício. Eu não tinha noção que havia tanto desperdício alimentar. Outras coisas que nos fazem imensa falta também, que neste momento recebo 2 vezes por semana, que são as sobras dos alimentos do Pingo Doce. Pronto. Os alimentos estão a chegar ao final da validade, que são muito importantes para nós, a associação, porque nós temos, como eu já referi, muitas crianças. E as crianças precisam essencialmente de. Claro que os bolos e o pão também é uma grande ajuda, mas de iogurtes, carne. A carne é muito escassa. Eu costumo dizer que, para o número de famílias que temos, a carne, estes alimentos assim, são muito escassos. Pronto, embora eu tenha comprado uma arca congeladora, até para colocar ali na minha garagem, e vou, quando vem, por exemplo, um lote de carne, eu tento organizar, congelo, para não haver estrago, não é, do alimento, e se a pessoa não puder vir no mesmo dia ou no dia a seguir, vem no outro. Mas garanto sempre que as coisas são entregues com qualidade. E existe alguma história ou situação que lhe tenha tocado particularmente acerca de famílias, às vezes da miséria que se vive e muitas vezes escondida, a fome envergonhada, como às vezes costumamos falar? Existe alguma coisa que lhe tenha tocado? Existem muitas. Eu vou partilhar aqui contigo uma, porque sei que era uma das pessoas que daria a cara, ou seja, vou falar em casos que dariam o rosto. Claro. E que o depoimento. No verão deste ano, 2025, minha filha chega-me a casa assim preocupada, porque eles depois também acabam por viver isto no dia a dia, não é? Isto é o dia a dia da nossa família. Chegou a casa e disse: mãe, olha, tu sabes que eu tenho um colega que está a morar na rua? Eu, mas na rua, como assim, filha? Mora numa tenda, em Espinho. Eu disse: então, mas e família? A família não estava a aceitar. E eu disse: então, mas é assim, fala com eles, já disseste que também tem a associação, que se precisarem de ajuda, estamos aqui para ajudar. Ela nisto mandou-lhe uma mensagem, o miúdo aceitou ajuda. E ele disse que não tinha como vir para cá, então aproveitamos que no dia a seguir ainda ia lá a Espinho, e veio com ela, e ali a namorada, na altura, era um casal de namorados, vieram de Voguinha. Pronto. Vieram de Voguinha, vieram ter aqui a casa. Pronto. Depois, entretanto, liguei a linha de emergência social para conseguir um sítio para eles passarem a noite. Acabaram por ficar aqui num hostel, na feira, só que só tínhamos uma noite. Ou seja, eu tinha que arranjar soluções. Eles estavam há meses a viver numa tenda, escondidos em Espinho.
Estamos a falar de miúdos, o rapaz esteve institucionalizado já, pronto. E neste momento continua a viver em Santa Maria da Feira, continua a ter contacto com ele. Nós queríamos depois uma relação de amizade com as pessoas, porque é impossível não nos mantermos na vida delas e elas não se manterem na nossa, não é? Porque no fundo partilhamos momentos muito difíceis. E então, qual era a solução? Nós não tínhamos casa para os pôr, não é? Posso dizer que já alberguei aqui em casa pessoal. Depois não corre muito bem às vezes, porque nem todas as pessoas aproveitam as oportunidades que lhes são dadas. Pronto. Isso às vezes também é frustrante para nós. Então eu deixei de trazer para dentro da minha casa. Jantar, almoçar, tudo bem, agora pernoitar não. Pronto, foi uma opção nossa, enquanto família. Neste caso, qual era a solução? Arranjarmos uma casa para arrendar, um quarto. Conseguimos um quarto de dinheiro, zero, porque eles não tinham nem um cêntimo. Não tinham alimentos, vieram sem nada, só com um saquinho de roupa. 3, 4 peças. Tinham a tenda, que depois foram buscar lá a Espinho, com meia dúzia de coisas também, tomavam banho no rio e este tipo de coisas ele pode partilhar, pode mesmo partilhar convosco o testemunho dele, que eu tenho a certeza que ele também vai querer chegar a outros jovens e ser útil, não é, de alguma forma. Juntei-me com as minhas colegas, de mais uma vez, Alexandra, Carla Alves, que é enfermeira aqui no Hospital da Feira, também é um dos meus braços direitos, aliás, fui eu que a trouxe para a associação. É uma das minhas best friends, como eu costumo dizer. E nesta chamada, olha, vamos fazer rigueifas. A Carla, eu dei os ingredientes, a Carla fez as rigueifas, vendemos a 10 euros cada uma para juntarmos. Só tínhamos que juntar 350 euros para pagar o quarto. E pronto, pedi 2 ou 3 dias à senhora, que lá nos permitiu, e lá conseguimos pagar o quarto para eles. E ficaram hospedados num quarto inicialmente. Neste momento eles separaram-se, entretanto, está só o Rodrigo. Está num apartamento cá em Santa Maria da Feira, assim, também de uma colega minha, que fez o grande favor de disponibilizar, não estava a utilizar, fez o grande favor na altura de disponibilizar o apartamento. Pronto, para se poder acomodar. E para ele conseguir se levantar. Porque depois é assim, nós não podemos exigir que numa situação de rua as pessoas não se envolvam em problemas, porque é muito fácil cair. É o desespero, é a necessidade de sobreviver. Eu acho que a nossa sociedade muitas das vezes precisa de não julgar tanto, de compreender, de calçar os mesmos sapatos. Porque isto é uma roda toca a outra. E muitas das vezes nós não queríamos marginais, mas marginalizamos. Ok? E pronto, é um ciclo vicioso. E aquelas pessoas que dizem muitas vezes: ai, mas eu não tenho tempo de fazer voluntariado, eu não tenho tempo para dedicar a esse tipo de causas. O que é que diria a essas pessoas? Olha, Leonor, como tu sabes, eu tenho 4 filhos, não é? 2 deles, os mais novos, tenho uma de 16, um de 14, uma de 13 e um de 1 ano. Não é fácil. Não é fácil, por exemplo, eu estar a começar a jantar e ter que ir à porta, ou receber ou dar alimentos. Eu, muitas das vezes, maior parte das vezes, ao fim de semana, não saio de casa à noite, porque tenho que receber os alimentos, não é? Mas é uma questão de prioridades. Tudo se consegue. Não é? Eu acho que tudo se consegue. Se te aparecer uma emergência, tens que a resolver. Então eu coloco estas famílias quase como uma emergência na minha vida. É algo que tem que ser resolvido. Falava há pouco, numa conversa em voz off, não é? Sim. Em off, que às vezes não existem já algumas entregas porque falta
Exatamente. pessoas. Por exemplo, eu vou falar, acho que estou à vontade para falar de estabelecimentos, pronto. No Pode recheio, ser por exemplo, sim. estabelecimento mesmo. Eu recebi o remanescente do recheio de 15 em 15 dias, à sexta-feira, e perdemos esse apoio porque deixou de haver voluntários disponíveis para fazer essa entrega, essa recolha e entrega. Eu cheguei mesmo a dizer, será que posso eu ir? Mas precisava de ser, buscar, mas precisava de ser mesmo um voluntário da ReFood. E essa entrega para nós era muito, muito importante, porque muitas das vezes trazia peixe, carne, iogurtes, e é uma coisa que nem sempre vem, mesmo do Pingo Doce. Peixe nunca veio, por exemplo, do Pingo Doce, vem à volta e meia carne, iogurtes, mas nem sempre. É mais frutas, legumes, comida de takeaway, mas as crianças, não é? Principalmente, eu preocupo-me muito com as crianças e adolescentes, não é? Porque nós podemos dizer a um adulto, tu passas com uma sopa. Agora, explicarmos a uma criança que está na adolescência, eu tenho 2 adolescentes em casa, esfomeados. Olha, hoje não há carne, ou olha, hoje não há peixe, porque a mãe não pode. Eles até percebem, se calhar. Mas é uma necessidade do corpo, não é? O teu corpo não vai ter a mesma vitalidade se tu te alimentares com um prato de sopa, não é? Num adolescente, do que se comes uma refeição completa, nem que seja uma vez por dia. A maior parte das crianças consegue fazê-lo na escola, felizmente. Mas há fins de semana, não é? Há férias, há interrupções. E eu tenho crianças que não têm carne à mesa diariamente, nem peixe. Posso dizer que uma vez recebi do recheio bacalhau, e foi um outro peixe. Olha, não sei precisar o nome. Robalo. Foi robalo. Primeiro, uma das famílias nunca tinha visto robalo na vida. Perguntou-me como é que havia de confeccionar. Todos contentes, porque tinham peixe e tal. E uma das meninas diz-me, bacalhau, mas não estamos no Natal. E eu fiquei, no início, fiquei assim um bocadinho, e diz-me, mãe, filha, pois, mas as pessoas ricas comem bacalhau sem ser no Natal. Percebes este tipo de comentários que faz parte, infelizmente isto é a realidade de algumas famílias. E dizem-me, Santa Maria da Feira não tem sem-abrigo nem tem fome. Isso é mentira. Ok? Isso é mentira. Ajuda muitas famílias a também. Muitas famílias mesmo. E o que é que acha que se poderia fazer? E peço desculpa, vou deixar só aqui um parênteses. Não, claro. Eu cheguei a ter procura de assistentes sociais a pedir-me ajuda. Posso dizer isto, que é verdade, e as pessoas que estiverem a ouvir vão se identificar. Para famílias, encaminhamos as pessoas, nomeadamente um dia à noite, não tinham como dar solução. Havia uma senhora que estava a morar num carro, essa senhora também acho que dará a cara, que estava a morar num carro há uma semana, sem tomar banho. Quando ia tomar banho, era especial favor ao café de uma amiga, ia-se lavar, não é? A pessoa estava com uma grande depressão, não era uma pessoa que se olhasses, passasses na rua dizias, é um sem-abrigo, não. Uma senhora bem posta. E estava sem se alimentar há dias. A chá, bolacha Maria, e chá e bolacha Maria. E o que é que acha que poderia ser feito para melhorar o processo de ajuda e como é que se poderia ajudar ainda mais famílias a aumentar esta rede de ajuda? É muito importante o voluntariado. E tu sabes disso, não é? Porque felizmente também podemos contar com a tua ajuda, que é muito importante, da tua mãe. E acho que havendo pessoas, as coisas vão fluindo.
Eu nunca bati a nenhuma porta, a ninguém que me fechasse a porta. Posso dizer isto. Eu, quando tenho um caso, as minhas amigas e as pessoas mesmo que me seguem no Facebook dizem assim: tu consegues resolver os casos todos? Porque depois as pessoas vão lá pondo obrigado, já está resolvido. E é a realidade, felizmente. Não houve uma única família até hoje. Claro que posso não arranjar num dia o calçado tamanho 28 e a roupa tamanho X, mas nunca houve uma família que eu dissesse: não ajudei. Procurou-me e não pude ajudar. Não consegui ajudar. Que as pessoas estão abertas. Muito. Pelo menos as minhas, se calhar porque já conhecem o meu trabalho também e confiam. E depois eu sou muito transparente. Eu não tenho problema nenhum quando as famílias estão abertas a isso, porque também há famílias que têm vergonha. Mas de promover esse contacto direto. Por exemplo, já houve muitos voluntários da ReFood que já se cruzaram aqui com famílias. Tenho uma voluntária, por exemplo, que mora aqui ao fim da rua, já viu imensas vezes. Os vizinhos do prédio, que temos aqui um prédio na minha frente, à frente da minha casa, vêm diariamente, não é? E isso acaba por ser, no fundo, bom, porque as pessoas veem que de facto as coisas estão a chegar. Eu tenho uma colega minha que felizmente está muito bem e ela dizia-me: e eu antes vendia a roupa. Punha à venda no Facebook ou na Vinted. Só que assim, ia buscar por roupas de marca meia dúzia de patacos. E ela diz: faz mais feliz quando tu me envias uma foto. Porque às vezes há pais que têm esse. Eu estou a falar desta colega que doa muitas vezes roupa de criança, que mandam uma foto ou dos brinquedos que foram doados. E ela diz: faz muito mais feliz do que aqueles 5 ou 10 euros que eu ia ganhar ali. As coisas chegam, de facto. Houve uma vez que um grupo de um ginásio de Ovar, através da Ivone, vou deixar o nome também, é uma pessoa que me ajuda imenso, não é cá de Santa Maria da Feira, é de Ovar, traz-me imensas vezes doações, desde vestuário, brinquedos, calçado. Olha, peço desculpa, o meu telefone está a vibrar porque, como eu te disse, não para aqui. E então, isto também faz parte, não é? Não vou deixar Claro que sim. off, porque faz parte do nosso dia a dia. Trouxe-me um lote de brinquedos que tinham angariado e alguns deles na caixa ainda, pronto, brinquedos novos. Outros em bom estado e alguns novos. E nesse dia, uma família veio buscar e, por acaso, mandou-me, a mãe, quando os meninos estavam a brincar, mandou-me uma foto. E eu, quando recebo essas fotos, partilho com quem doou, exatamente. E enviei para a Ivone e ela diz que o colega, um dos colegas que tinha comprado aquele brinquedo, ficou muito contente porque viu que, de facto, aquilo chegou às crianças e era um brinquedo, pronto, que tinha vindo na caixa, novinho. É importante referir que toda a ajuda que recebemos, não é? Que recebe, é efetivamente para famílias necessitadas, sempre. Sempre, sempre. E, por exemplo, quando temos excedentes, colocamos no grupo e qualquer família pode vir buscar a roupa. Não temos problema, eu não tenho problemas nenhums, desde que seja reaproveitado. Eu não tenho problemas nenhums em dizer: olha, tenho sobra de pão. E para mim isto não é uma vergonha. Tenho muito pão. Tenho um vizinho, tenho fulano, cicrano que está a precisar. Não passa fome, mas está ali o pão a estragar. Eu não vou deixar o pão estragar, compreendes? Vou distribuí-lo. Acho que isso é muito importante. E depois, as pessoas que, por exemplo, nem são assim tão necessitadas, mas recebem, fazem um aproveitamento de uma roupa que nós não temos naquele momento a quem doar, ou de um pão, são as primeiras pessoas a ajudar-nos quando nós precisamos. Quando eu ponho, por exemplo, no meu Facebook, que é o meu ajudante, preciso de roupa tal, são essas as primeiras pessoas a disponibilizar ajuda. Eu tive casos de pessoas que foram comprar de propósito para doar. Não tinham, mas queriam tanto ajudar, retribuir a ajuda que lhes tinha sido dada, foram comprar para doar. Que mensagem é que diria às pessoas que ainda não fazem voluntariado, nem que fosse 1, 2 horas por semana ou por mês? Venham-nos ajudar, por favor. Precisamos tanto. Era essa a mensagem que gostava. Era, é uma alegria que não se consegue explicar.
é muito gratificante para mim, não é só para quem eu ajudo, é muito gratificante mesmo para mim, porque eu tive alturas na minha vida em que todos temos, não há vidas perfeitas, em que me sentia muito em baixo, tive uma depressão forte, associada a outros problemas de saúde, e se não fosse a associação, como eu digo, eu chamo a associação, mas se não fossem as pessoas, a minha vida naquele momento não fazia sentido, para mim, O voluntariado salvou também um bocadinho. claro, todos os dias. Obrigada, Karina. De nada. Obrigada eu, Leonora.